O desfile da vitória em Moscou no dia 9 de maio não acontecerá devido aos ataques ucranianos contínuos, drones e mísseis. Sabe, uma declaração dessas do Kremlin era muito difícil de imaginar há alguns anos, mas hoje isso é realidade. Tremendo de medo, Vladimir Putin declarou que as autoridades russas decidiram reduzir radicalmente a tradicional e grandiosa cerimônia do desfile da vitória em Moscou. No dia 9 de maio de 2026, ele acontecerá sem a participação de equipamentos militares. Em vez de tanques e sistemas de mísseis, apenas colunas de ocupantes marcharão pela Praça Vermelha. Isso acontecerá não só em Moscou, mas também em todas as outras cidades russas. Os russos temem que suas colunas em desfile sejam destruídas por drones das Forças Armadas da Ucrânia. Embora isso pareça mais uma desculpa. E os ataques às refinarias de petróleo em Tuapse mostram que já não existe mais defesa antiaérea adequada na Rússia. Está tudo ou na linha de frente, ou protegendo os palácios do Putin. E nesse contexto, o Kremlin pediu urgentemente aos russos que levem suas economias debaixo do colchão para os bancos, para que o Estado possa usar esse dinheiro dos russos para estabilizar a economia. O que você acha disso? Nabiullina disse exatamente isso. A história é a única fonte de financiamento da economia russa. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. As autoridades russas optaram por reduzir drasticamente a tradicional grandiosa cerimônia do desfile da vitória de 9 de maio. Este ano ele acontecerá sem a participação de equipamentos militares. O Ministério da Defesa da Federação Russa anunciou isso na terça-feira. Em vez de tanques, sistemas de mísseis e assim por diante, apenas colunas de ocupantes marcharão pela Praça Vermelha. Além disso, os alunos das escolas Suvorov, militares, da Escola Naval Nakhimov e dos corpos de cadetes não participarão do desfile. Vão colocar alguns desses ocupantes da chamada Operação Militar Especial para marchar, e só vai terminar assim. Mas tem mais um detalhe. Para ser sincero, isso chega a ser engraçado. Em vez do desfile de equipamentos, está planejada uma transmissão televisiva do trabalho das tropas que atuam na Operação Militar Especial. E também das tropas em serviço nas forças de mísseis, nas forças aeroespaciais e nos navios. Ou seja, os russos simplesmente vão assistir a desenhos animados, vão assistir a filmes sobre como essas tropas russas bárbaras, ocupantes e selvagens morrem na Ucrânia, por exemplo. Eles exibirão desenhos animados e filmes no lugar do desfile. Curiosamente, o Ministério da Defesa da Federação Russa afirmou: a decisão foi por causa da situação operacional. O que aconteceu? Que situação é essa? Para Vladimir Putin, tudo está indo conforme o plano. Ou não está? O que está acontecendo com a situação? E aqui é importante destacar que os desfiles sem a passagem de veículos pesados foram realizados na Rússia no período de 1995 a 2017. Um período razoável, quando, bem, para que ficar exibindo armas, mas já em 2008, logo antes do ataque dos russos selvagens à Geórgia. Antes da declaração de Vladimir Putin sobre não permitir ações da OTAN, ele afirmou que a OTAN planejava conquistar a Rússia. Foi naquele ano de 2008 que começaram a exibir sistemas de mísseis, veículos blindados, tanques na Praça Vermelha, aquela demonstração de força e tudo mais. A questão é que foi exatamente em 2008 que ficou óbvio que Vladimir Putin estava apostando na militarização e na intimidação dos vizinhos. Além disso, houve lavagem cerebral nos russos dizendo que o Ocidente queria conquistar a Rússia, que toda a OTAN estava contra nós e assim por diante. Tudo isso começou com esses desfiles. Após a tomada de territórios ucranianos em 2014, esse Vladimir Putin, animado pelo sucesso, já em 2015 estabelece um recorde. Na Praça Vermelha aparecem 194 unidades de veículos com rodas e lagartas de diferentes épocas, além de 140 aviões e helicópteros. Já o desfile de 2024 estabeleceu um recorde negativo. Naquela ocasião, havia 61 unidades de veículos e apenas 15 aviões. No final das contas, com Putin, a Operação Militar Especial está indo tão conforme o plano que até 2026 não haverá absolutamente nenhum equipamento na Praça Vermelha. Aliás, ainda não está claro quais líderes estrangeiros irão comparecer ao desfile de 2026. Na segunda-feira, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, não soube citar líderes estrangeiros que irão se encontrar com o presidente russo.
O assistente de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, afirmou que alguns políticos estrangeiros serão convidados do ditador careca. No entanto, por algum motivo, ele também não conseguiu dizer seus nomes. Bem, por exemplo, no Mali, na África, há uma junta que é apoiada por Vladimir Putin. Está perdendo o poder devido à pressão dos rebeldes tuaregues. Talvez essa junta venha ao desfile da vergonha do Putin. Curiosamente, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, já anunciara planos de visitar Moscou, mas em 19 de abril ele contou que a Letônia e a Lituânia se recusaram a permitir a passagem do seu avião. Mais tarde, a Estônia tomou uma decisão semelhante e Fico solicitou um corredor para sobrevoar a Polônia. No final, na semana passada, Fico informou que decidiu simplesmente não participar desse desfile de vergonha em Moscou. Mais tarde, ficou sabido que em São Petersburgo, assim como em Moscou, decidiram também realizar o desfile do Dia da Vitória em 9 de maio em formato reduzido. O evento está planejado sem a tradicional passagem de veículos militares. Não haverá nem mesmo o tanque T-34 restaurado, que nos últimos anos geralmente era o primeiro a sair. Bom, é possível que até esse tanque já tenha sido enviado para a linha de frente. Alunos das academias militares participarão do desfile, mas não haverá estudantes da Escola Naval Nakhimov, da Escola Suvorov, nem dos colégios de cadetes, assim como em Moscou. E foi quando começaram a zombar abertamente dos russos, tipo: "E aí, onde foi parar o seu desfile? Alô, bravos russos, a operação militar especial segue conforme o plano, tudo ótimo, mas cadê o desfile?" E aí, depois disso, o Kremlin declarou que a decisão de cancelar parte do desfile está relacionada à ameaça terrorista por parte de Kiev, dá para acreditar? Citação de Peskov, secretário de imprensa de Putin. Todas as medidas estão sendo tomadas para minimizar o perigo. O desfile ocorrerá, mas lembramos que no ano passado foi de aniversário. Foi um desfile grandioso, como em datas especiais, mas este ano não é comemorativo. Isso já estava planejado. Por que insistem nesse assunto de equipamento? Na verdade, além da falta de equipamentos até mesmo na linha de frente, além do medo de Vladimir Putin de que drones e mísseis ucranianos ataquem o desfile, o motivo do cancelamento do desfile é outro. Pode simplesmente não haver dinheiro suficiente para isso. Não tem dinheiro, vou explicar. As poupanças russas se tornaram praticamente a única fonte de financiamento da economia, já que, devido às sanções, os mercados de capitais ocidentais foram fechados para as empresas russas. A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, declarou isso. Veja a citação a seguir. E ouça só. O cinismo e a cara de pau desses russos. Só ouça o que ela diz. Antes de citar Nabiullina, quero lembrar vocês que desde mais ou menos 2008 os russos odeiam o Ocidente com muita intensidade. O Ocidente é ruim, o Ocidente tenta escravizar a mãe Rússia. No Ocidente tem parada gay e tudo mais? Enfim. E além disso, vocês lembram que para os russos já faz uns 20 anos que o Ocidente está prestes a acabar, que o dólar americano está prestes a desaparecer, a Europa está prestes a desaparecer. E aí Nabiullina declara, cito: até 2022, nossos tomadores de empréstimos, nossas empresas, tinham acesso, digamos assim, às economias dos cidadãos da Europa e dos Estados Unidos, justamente às economias. Como a inflação nesses países era baixa, as taxas de juros também eram baixas, nossas empresas podiam tomar esse dinheiro emprestado lá por taxas bastante baixas, simplificando ao máximo nossa exportação. O setor de exportação, que pegava esses empréstimos no exterior, podia se financiar com os cidadãos da Europa e dos Estados Unidos para aumentar a produção de bens que exportava para lá. E agora, as poupanças globais não estão disponíveis para nós. A única fonte de financiamento são as economias russas. Se você não entendeu, Nabiullina admite que esses russos selvagens estavam descaradamente aproveitando os benefícios do Ocidente. Pegavam dinheiro descaradamente, dinheiro no Ocidente, para o próprio desenvolvimento e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos russos odiavam ferozmente o Ocidente. Tanto odiavam que chegaram ao ponto de começar uma guerra. No final, o ministro das Finanças da Federação Russa, Anton Siluanov, encontrou uma receita para reerguer a economia russa. Ele declarou que os cidadãos russos deveriam tirar suas próprias economias debaixo do colchão, levá-las ao sistema bancário ou mercado financeiro para o dinheiro crescer, trabalhar para o Estado. A seguir, uma citação de Siluanov. Toda pessoa tem algum tipo de poupança. Como usá-las? Guardar debaixo do travesseiro sem utilizar esses recursos, ou aprender a administrá-las investindo em diferentes instrumentos. A maneira mais simples são os depósitos bancários.
Guardar dinheiro debaixo do travesseiro faz ele perder valor com o tempo. E o dinheiro investido em depósitos bancários ou investimentos participa do desenvolvimento da economia russa. Sim, a questão é que o Kremlin simplesmente começou a pedir aos russos que pegassem suas economias e dessem ao ditador careca Vladimir Putin para sua guerra contra a Ucrânia e todo o Ocidente.